Boa tarde, pessoal. Meu nome é César Mello, sou advogado, especialista em direito público, e hoje eu estou acompanhado do... Eu sou o Jankoski, sou policial militar, trabalho na Rony, atualmente estou há cerca de 10 anos na Polícia Militar e tenho o canal Pergunte ao Policial, onde eu criei o canal justamente para estar resolvendo algumas questões técnicas sobre as viaturas da Polícia Militar, mas também devido às demandas, devido a bastantes e-mails, vamos estar auxiliando hoje aí, o Sr. César aí, nas perguntas aí que muitos dos senhores têm. Então, eu convidei o Jankoski para vir conversar comigo, porque o que acontece? Nos meus vídeos, eu coloco o meu ponto de vista sobre a aplicação da lei, tanto os decretos que deram os direitos aos CACs, ao cidadão comum, né? E a gente é conhecido já de algum tempo, desde antes dele ingressar na Polícia Militar, né? A gente teve um evento onde ele fez um atendimento numa situação na casa do meu pai, e a gente retomou o contato em alguns vídeos que eu fiz anteriormente, e eu achei interessante que a gente pudesse, principalmente para essa situação que vai ser nova. Ninguém sabe o que vai acontecer, ninguém pode prever o que vai acontecer, porque é uma legislação nova, a jurisprudência vai ser formada no futuro, certo? E nesse meio tempo é interessante que a gente traga a informação. Eu já expus o meu ponto de vista, eu já expus como eu imagino que deve ser, e ele pode trazer do ponto de vista da atividade policial que ele exerce, como que isso pode ser feito, como é que eles agem, e a gente, a partir desse diálogo, tentar estabelecer indicações de parâmetros aonde que a gente tem atividade do exercício de polícia normal, dentro do poder discricionário que eles têm, quando que a gente começa a entrar em abuso de autoridade e quando que a gente começa a entrar na prevaricação, que seria eles deixarem de aplicar a lei para atender ao interesse do cidadão, ou seja, deixar de aplicar a lei penal. Então a gente tem os dois extremos, né? De um lado a prevaricação, que ele acaba não aplicando a lei, e isso é proibido, e do outro lado onde a autoridade acaba ultrapassando o limite e entra no abuso da autoridade. A gente vai tentar conversar da atividade para ver os limites, né? Então a primeira pergunta que eu faço é: existe no exercício do poder de polícia, então vamos colocar o assunto específico do pessoal do canal, no CAC, né? Fez a abordagem do CAC, ele está portando uma arma municiada. Existe um espaço de discricionariedade onde você pode decidir se vai conduzir ou vai liberar ou não, e como que normalmente você faria essa decisão de, olha, nessa situação eu acho que eu tenho que conduzir, senão eu vou prevaricar, ou nessa situação eu já estou exigindo demais do CAC e de repente entendo que esteja abuso de autoridade. Bom, primeiramente a gente precisa ver o que motivou essa abordagem. Como que chegou essa abordagem? Por exemplo, nós temos um número muito grande de veículos que são roubados, diversas marcas, diversos modelos, e todo dia nós recebemos mais informações, e essas informações são colocadas na viatura, para que nós saibamos quais são os veículos que foram roubados recentemente. Então o que acontece? Quando eu vou fazer a abordagem desse veículo, ele efetua a abordagem, ou seja, não foi estritamente direcionada para aquele veículo, para aquele modelo. O que acontece hoje? É muito fácil você trocar uma placa. Muitos ladrões já saem com as placas que eles vão colocando no carro. Então você roubou o carro ali, você virou a quadra, você virou a esquina, você troca a placa dele. Então aquela situação de, não, vou abordar porque a placa tal, somente por aquela placa, é muito difícil. E nisso o que acontece? Vamos abordar hoje, por exemplo, um Gol Prata. Quantos Gol Pratas tem? Então você não tem como saber, não existe uma seta indicando, né, igual no GTA, qual é o Gol Prata que é o roubado. Não tem, você tem que fazer abordagem para você poder estar identificando. Quando você faz essa abordagem, aí você vai estar verificando, e o condutor é um CAC, por exemplo. Se ele é um CAC, 90% da ocorrência já está encerrado. Por quê? Já tentou ser CAC? Estou dizendo assim para quem não é, para quem acompanha o canal, mas ainda não, já tentou ser CAC. É terrível. É um exercício mental que a pessoa faz ali, sabe? É muita coisa que a pessoa tem que fazer, muita coisa que a pessoa tem que se submeter. Então quando eu vou abordar alguém e eu vejo que é CAC, 95% da ocorrência já encerrou. Por quê? Porque eu sei que uma pessoa comprovadamente idônea está mais do que comprovado. Então, se nesse caso aqui, conferiu o veículo, conferiu o chassi, conferiu a documentação, tá com a documentação do teu armamento? Tô, tchau. Não tenho por que eu ficar segurando mais ele ali. Porque o que acontece? Mas ele está se deslocando para o clube. Tudo bem. Não sou eu quem vai dizer se ele está especificamente naquele trajeto do clube ou não. Ele tem um trajeto. É meu trajeto, ele se desloca. Tudo bem, mas os caminhos cada um que faz. É inclusive informado que não é seguro você sempre fazer o mesmo caminho. É recomendado que você sempre troque seus caminhos. Então o que acontece? Como que eu vou estar encaminhando? Como que eu vou estar comprovando que essa pessoa não está? Essa pessoa já me comprovou que ela é idônea. O veículo dela está regular, a situação do armamento dele está regular, e ele já informou que ele está indo para o clube. Fechou? Para mim é o que precisa. Mas dentro dessa tua abordagem que você vai fazer buscando um criminoso, e a princípio esse carro ele segue nas descrições, eu vejo que isso pode acontecer que o CAC se sinta agredido nessa primeira abordagem, porque essa primeira abordagem ela é feita de forma agressiva, correto? Sim, com certeza. Eu que o diga porque o que acontece? Agora nós já vamos para uma outra situação. Vamos supor,
Agora ali para finalizar aquela primeira situação, vamos supor que esse carro realmente era roubado. Nada impede, é uma possibilidade extremamente remota. Mas o que acontece? Pode ser o carro roubado, pode ser que não seja o carro que esteja dentro, ou seja, você só foi descobrindo a amostragem. Mas agora na situação da abordagem mais violenta. Infelizmente, a abordagem não é igual uma abordagem, por exemplo, para fazer uma venda de consórcio. Não, a abordagem não é assim. A abordagem policial, infelizmente, ela é ruim. E falo porque já foi abordado inúmeras vezes. Até recentemente foi abordado ali na região central, ali na região centro, das compras de Natal ali. Então, o que acontece? Tá eu ali, passando no centro ali, alguém deve ter visto, né? Você senta, você faz um lanche, e alguém deve ter visto o volume ali e solicitou. Ó, seguinte, tem um cara assim com características assim, no centro, precisa que você aborde. O policial chegou como? Ele chegou, a abordagem policial vira, firmeza na abordagem. Por quê? Porque apesar de não ser algo satisfatório, não é algo gostoso, ninguém gosta de ser abordado, não gosta de ser abordado. Mas o que acontece? Por saber o risco que quem está fazendo a abordagem pode sofrer, e outra coisa também, por saber quais são os efeitos do armamento, você tem um disparo suficiente para matar. Assim como a pessoa pode levar 10, 12 e não morrer, mas um disparo, dependendo de onde ele for colocado, já pode estar neutralizando a pessoa. Então a abordagem de vocês, ela é agressiva, sim, para que essa agressividade, ela neutralize a possibilidade de reação. Vocês só vão passar a tratar a pessoa como um cidadão comum, onde a gente começa a analisar a documentação, olhar após o risco de uma reação armada, que vocês sabem. Bandido, o Takuya fala isso com uma certa frequência, bandido é cagado, né? Ele foi abordado, ele tem o interesse dele, muitas vezes ele está sob efeito de drogas, etc, etc. Ele não tem uma capacidade de raciocínio muito grande, ele sai dando tiro para trás, sai dando tiro para o lado, então é importante que vocês, para que atendam à ocorrência, daí entrem nos pormenores de vamos checar a documentação, vamos ver se tem porta, etc. Primeiro, neutralize eventual ameaça, né? E daí é uma coisa que eu digo pro pessoal no canal, esses dias eu tive uma discussão com um inscrito do canal, porque ele foi abordado na moto e ele achou que aquela abordagem excessivamente agressiva, porque ele foi tratado como vagabundo, ele achou que essa abordagem enquadraria em abuso de autoridade. Eu discordei dele e ele ficou contrariado, certo? Eu entendo que, nesse momento, havendo a fundada suspeita, como ele colocou, alguém denunciou porque viu que ele estava armado e achou que poderia ser um ladrão, alguma coisa nesse sentido. Essa primeira abordagem mais agressiva para neutralizar, inclusive às vezes com comandos verbais agressivos, né, eu entendo que isso não encaixa no abuso de autoridade, desde que com fundada suspeita. Nós vamos entrar nesse parâmetro um pouco mais para frente. Mas uma coisa que eu trouxe o Jankowski aqui para deixar claro é que nessa abordagem, esse começo agressivo, você tem que se colocar no local da autoridade policial, porque você vai fazer a abordagem, ele não sabe que você é um CAC ainda, certo? Então é importante que você entenda que ele está fazendo isso para a segurança dele. O ideal é que você aqueça essa abordagem, e como eu já falei em vídeos muito anteriores, o cara fez a abordagem dessa forma agressiva, é denúncia, não é abordagem aleatória, certo? E daí a chance de você ser conduzido para a delegacia, no caso do Jankowski, ele entende que não há necessidade, certo? Mas podem ter outros policiais que dentro do espaço discricionário entendam diferente. A chance de você ser conduzido nessa situação é maior, por isso eu faço a sua orientação de você ter os elementos. Porque uma vez ultrapassada essa situação, a arma você já se identificou, já foi verificado que você não é a pessoa da denúncia, ou eventualmente é a pessoa da denúncia, mas não dentro da condição efetivamente denunciada. O policial já segurou a arma, já está com ele a arma, a situação de risco já passou, aí a continuidade do tratamento agressivo passa a ser abuso de autoridade, certo? Aí ele vai realmente passar a te tratar, que é o que eu acredito que acontece na maioria das vezes que eu vejo. Uma vez que a autoridade policial identificou, se trata só de um cidadão que está armado, que é uma situação que eu repito, ao pessoal que não está acostumado. Vocês vão ter que se acostumar, porque isso vai acontecer cada vez com mais frequência, certo? Você encontrar um cidadão dentro de 100% das suas obrigações estando armado. Isso vai acontecer com mais frequência, então quem é policial, quem vai exercer essa atividade, precisa se preparar para essa nova realidade. A partir desse momento, você viu que a pessoa é uma pessoa de bem, certo? Aí você vai para a análise da documentação. E você que é CAC, segure as suas calcinhas, entendeu? Entenda que o policial age dessa forma até o momento que ele identifica que você é uma pessoa que não vai agir de forma agressiva. Então, por favor, você como CAC, não se sinta ofendido porque está me tratando como bandido e comece já a querer discutir com a autoridade sobre isso. Não, entenda. Ele precisa neutralizar a ameaça. Quanto antes você demonstrar que você não é uma ameaça, certo? Depois a gente vai gravar um vídeo tentando simular isso na prática,
para colocar, acredito inclusive que vai ser um vídeo que a gente vai colocar no canal do Jankowski, a gente vai fazer essa simulação, mas quanto antes o policial identificar que você não é uma ameaça, antes ele vai passar a um tratamento burocrático cordial de análise da documentação. Digo para você, e não é somente a situação do CAC, muitos policiais mesmo, nós abordamos um número muito grande de policiais, que estão muitas vezes, né, no seu horário de folga, e o que acontece? Estão no seu deslocamento para residência, horário de folga, fazer algum treinamento, então eventualmente acontece essas denúncias. Nós abordamos vários policiais. E falo para o senhor, essa condição vai muito da educação pessoal de cada um. Assim como nós abordamos policiais que entendem completamente a situação, é uma situação desagradável. Eu falo para você, eu tô ali, eu tô com as duas mãos atrás da cabeça, eu me identifico para ele. Tá armado? Tô armado, sou policial militar, minha arma tá aqui, minha funcional tá aqui no bolso. O que acontece? Ele tem que vir, ele pega a minha arma de fogo muitas vezes. É uma situação ruim para o policial, é ruim, é desagradável, mas eu sou obrigado a passar por isso. Por quê? Porque qualquer um pode falar que é policial. Qualquer ladrão pode falar, não, eu sou policial. Aí você vai fazer o quê? Você vai relaxar a posição? Não, tá ok, você é policial, não, então beleza. Você não sabe. Enquanto você não identificar aquele policial, ele ainda é uma pessoa armada. Da mesma maneira, enquanto você não identificar a procedência daquele armamento, ainda é uma pessoa armada. Então, ou seja, é uma situação complicada, é uma situação desagradável, mas é um dos ônus do que nós gostamos de fazer. Nós gostamos de ter armamento, o CAC gosta de ter armamento, então nós temos certos ônus em virtude disso. Né? E também tem que deixar claro que também não é agradável, não é uma situação interessante para quem faz a abordagem, porque é uma situação de risco, né? Eu já contei essa anedota no vídeo anterior, mas acho que é importante repetir. Eu passei a ter esse entendimento, essa visão, quando eu treinava aqui em Poe, tinha um rapaz que ele treinava com a gente, que ele era policial militar da Rony, não vou lembrar o nome dele agora, né? E até não tenho mais contato com ele, não seria interessante falar o nome dele agora. E a gente não sabia que ele era, né? E o Kempo, você já nas primeiras faixas, lá na segunda, na terceira, você já adquire uma capacidade, uma agressividade, uma possibilidade de se defender de uma forma um pouco maior. E a gente foi descobrir que ele era da Rony porque ele não se aguentou e acabou contando lá no treino que acabou aplicando uma técnica num vagabundo, né? E ele acabou sendo obrigado a aplicar essa técnica, porque o que acontece? Foi o que ele me disse, você me corrige se tiver certo ou errado. Na abordagem, um fica designado para fazer a revista e o outro fica designado para ter uma arma apontada para quem está sendo revistado, porque caso a pessoa reaja, tente ter uma faca escondida, alguma coisa assim, até você neutralizar, ele é uma ameaça. Para reagir, inclusive com um tiro real se for necessário. E ele estava com um companheiro, não sei como é que é o nome, a pessoa designada para manter a arma apontada, mais novo, não tinha essa noção de agressividade, e a pessoa que ele estava revistando aparentemente não estava apresentando resistência. E ao invés de manter a arma apontada para no emprego, o cara deu uma mosqueada. Nessa mosqueada, o cara virou e pegou a pistola dele. Na hora que pegou a pistola dele, ele fez a técnica do tempo, baixou o cara e golpeou direto no pescoço, na traqueia do cara, afundou a traqueia do cara. Diz que entregaram o cara lá no hospital do trabalhador, o cara já estava azul já. Qual que é a grande questão que daí ele colocou? Veja bem, o cara se valeu de apresentar, não, tá tudo certo, já tô rendido, já tô isso, já tô aquilo, contou a historinha, se valeu do bom senso do colega dele, né, pro colega dele relaxar. Mas fez de má fé, de má atuação, e aquele negócio, como ele disse, se não fosse eu vir aqui treinar no Kempo, né, eu provavelmente teria morrido. É a situação teatral que nós falamos, né? A situação teatral o que é? É 80% dos crimes. A pessoa não se aproxima da outra já falando, eu sou ladrão, vou chegar em você. Não, isso não acontece. Ela sempre demonstra boa vontade para alguma coisa, seja o estelionatário, seja o ladrão, eles sempre estão de muita boa vontade, até que você vacilar. Então não é raro a pessoa muitas vezes dar esse voto de confiança, relaxar aquela posição e ser surpreendido. É no momento que a pessoa relaxa a posição que é surpreendida. E daí isso, como com vocês, provavelmente deve acontecer com uma certa frequência, chega uma certa altura, onde você simplesmente não relaxa mais e às vezes acaba sendo mais agressivo do que naquela situação seria necessário. Por quê? Porque numa situação anterior foi necessário. Nesse caso específico, ele, com o golpe na traqueia, ele quase matou o cara. Eu nem sei se não matou, entendeu? Porque ela começou a não contar muito detalhe da história, é porque alguma coisa ele não queria contar, evoluiu lá. Mas efetivamente o que acontece? O cara estava com a mão na arma dele, era só puxar e disparar, certo? Ele teve que ser extremamente agressivo, né, para cessar a injusta agressão, legítima defesa, totalmente dentro do normal. Mas o que acontece? Com certeza esse colega dele nunca mais deu essa bobeada, né? A partir daí, tendo visto uma situação, porque provavelmente não ia ser só ele que ia morrer na história, ia atirar nele e ia atirar no colega com certeza e quem mais aparecesse na frente. Então, o colega dele, a partir daí, provavelmente, não dá mais essa bobajada, né?
É a mesma coisa que aconteceu comigo. Após eu sofrer a tentativa de homicídio, eu fiquei mais assim, né? O pessoal às vezes me vê aí na rua, me reconhece, vem me cumprimentar, eu peço perdão pro pessoal que eu não trato com tanta atenção, tanto carinho, mas eu sou uma pessoa extremamente desconfiada, entendeu? Até eu perceber que você tá me cumprimentando porque você é um seguidor do canal, você me reconheceu, etc, 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 eu levo um tempo, e nesse meio tempo eu fico com guarda alta. Aí o que acontece, né? Isso, uma situação que o senhor sofreu. Agora imagina o senhor ver e ouvir todos os dias situações. É muito difícil, você não vai ter um procedimento diferente. Você vai dar prioridade, logicamente, para a sua segurança. Lógico que existem as maneiras de estar fazendo isso. A abordagem firme, cidadão, vem de costas, isso daí é uma situação firme. A outra coisa é você já chegar xingando a pessoa. Ah, seu filho do não sei o que, aí já é uma situação diferente. Então, ou seja, existem os padrões. Você pode ser firme. Não quer dizer que você precisa ter uma total falta de educação. Não, é diferente. A firmeza é uma coisa no momento da abordagem. O desrespeito é outra. Então o que acontece? É uma linha muito tênue, porque muitas vezes esse desrespeito vai muito da criação. Muitas vezes você fala alto com uma pessoa, a pessoa, nossa, já se sentiu totalmente desrespeitada. Então, ou seja, é uma linha muito tênue, né? Então é uma situação diferenciada e, como eu falo, não é agradável. Não é agradável, infelizmente não é agradável. E daí colocando para vocês o seguinte, o Jankowski, ele vai abordar vocês sem fazer uso de palavras chulas, etc, etc. Como ele colocou, é da educação de cada um. Pode ser que um colega dele faça uso dessa forma. Aí qual que é a minha orientação como advogado para vocês, tá? No momento da abordagem não é momento de discutir isso daí, certo? Então, colocando claro o ponto para vocês. A abordagem, ela pode ser agressiva, certo? Pode haver um abuso, um excesso? Pode haver. O momento da abordagem não é o momento de você discutir isso. O momento da abordagem, você viu, é uma autoridade mesmo, não é um bandido se fazendo de policial, etc. E mesmo que seja, você já está rendido, você não vai ter o que fazer. Qual que é a orientação que eu dou? Desescale, entendeu? Se submeta. Não vai querer ficar discutindo procedimento de abordagem com a autoridade no momento. Desescale. Quanto antes a autoridade perceber que você não é uma ameaça, antes a gente passa para a fase de análise da documentação, que é um procedimento meramente burocrático que, se for, por exemplo, abordado pelo Jankowski, ele vai te liberar, entendeu? Agora, se você resolver discutir com ele, momento de abordagem, está certo, você está errado, aí você não vai ser preso pelo porte legal de armas, mas você provavelmente vai ser preso pelo desacato, certo? E daí não vai ter abuso de autoridade, né? Aí a possibilidade que você teria de posteriormente discutir um abuso de autoridade ou até um dano moral, alguma coisa nesse sentido, você acaba justificando a atividade daquela forma, porque você escalou a discussão, que não é o recomendado. Tá? E não pense que a exclusividade do público civil, não é exclusividade. Infelizmente, nós já tivemos vários episódios de estar fazendo abordagem no policial, e o policial sempre diz, não, ei, eu sou policial, você não vai me abordar, você não vai encostar em mim. Ou seja, situação complicada. Sabe? Você dá uma hora, isso aqui. Enquanto não for feita a vistoria, enquanto você não for revistado, enquanto não for sanada a ameaça, você vai estar sob a guarda ali. Então o que acontece? O tempo todo mantendo aquele policial ali sobre a mira, né? O tempo todo mantendo ele sob guarda, o tempo todo mantendo a equipe de segurança. Não, cara, não, o que você é? E não quis se submeter ao procedimento de abordagem. Ou seja, infelizmente, esses episódios, como eu falei, vão muito da educação da pessoa, vão muito do entendimento, vão muito do discernimento. Aí muitas vezes você vai ver, você trabalha lá, nem nunca fez o serviço que nós estávamos fazendo. Mas o que acontece? Se sentiu totalmente ofendido pelo fato de estar sendo submetido à abordagem. Não, porque eu estou aqui com a minha mulher, eu também estava. Entende? Então, hoje em dia não existe mais aquela de, não, estou com a minha mulher, com a minha família. Hoje é o que mais acontece. Quantas vezes nós somos aí bombardeados por vídeos em que mulheres estão junto? Mulheres, muitas vezes, dando cobertura. Então não existe mais aquela figura de que, não, é minha família. Infelizmente não dá. Infelizmente todo mundo pode ser, né? Quanto antes você, através das suas atitudes, demonstrar que realmente antes cada um pode seguir com a sua vida, com as suas questões. Então, dessa questão a gente vai deixar claro, tá? Desescale, que daí a gente vai fazer a checagem da documentação, e conforme eu orientei nos outros vídeos, se o policial decidiu dentro da mente dele, da análise dele, que precisa encaminhar para a delegacia, você vai ser levado para a delegacia, a discussão não vai ser resolvida na hora. Um dos momentos que eu, policial, no caso, que eu encaminharia esse CAC. Mas ele é CAC, não, pois é, como eu falei, eu, sinceramente, eu exigi o máximo possível o CAC. O CAC é uma das pessoas que, olha, que eu tenho absoluta certeza quanto à idoneidade dele. Mas, o que acontece? Se chega para mim a seguinte denúncia, ao invés de ser o carro roubado, que eu já vi que a placa não é, a placa confere, é uma situação diferente. Vamos supor que ao invés desse Gol prata ser um Gol que foi roubado, vamos supor que esse Gol prata fez o seguinte, um Gol prata com placa tal, alfa 0001, parou aqui no sinaleiro e me apontou uma arma de fogo. Porque eu dei uma fechada nele, porque eu acabei parando no amarelo, ele se irritou, porque ele queria ter passado, me apontou uma arma de fogo. Aí beleza, aí durante o patrulhamento eu encontro esse mesmo Gol. Encontro essa arma de fogo.
Ou seja, já é uma situação diferenciada. Aí Porque você tem os elementos, os indícios Exatamente. necessários, e aí cabe a orientação de por que o policial leva para a delegacia, certo? A gente tem uma divisão. A polícia militar, ela faz o patrulhamento ostensivo. Quando a gente começa a entrar numa situação que demanda uma investigação, aí isso passa para a polícia judiciária, que é a polícia civil. Então você veja bem, o crime que está sendo apurado não é um crime de porte ilegal de arma. O crime que está sendo apurado é um crime de ameaça, nem sei se tem agravante por uso de arma de fogo, acredito que possa vir a ter. Você vai levar para a delegacia para que se tome o depoimento sobre a situação da ameaça em relação à denúncia que chegou através do Copom, e esse depoimento tem que ser tomado pelo delegado, e pode ser que provavelmente a vítima compareça à mesma delegacia ou outra delegacia para depois ser agrupado, prestando o seu depoimento para que se forme o conjunto probatório disso. Então, dentro do meu entendimento, o que acontece? Você não pode levar, entendo que não se deva levar o CAC para averiguação sem uma justificativa específica do indício de cometimento de efetivo crime, né? Então, é o exemplo que eu dou lá dos prostitutos ou travesti ou não, porque essa condição, ela demonstra que, sem sombra de dúvida, você não estava dentro da excludente de ilicitude prevista lá no decreto, certo? Aí o policial realmente, para registrar, né, que atendeu uma ocorrência assim, 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 e efetivamente deixei de conduzir, esse registro, ele acaba indicando a ocorrência de uma prevaricação. E aí, Jean Costa, eu queria que você colocasse para o pessoal quando que a gente começa a entrar numa situação onde para vocês tem uma preocupação de, olha, eu não posso deixar de fazer porque isso vai gerar uma prevaricação. Como é que vocês fazem? Como é que vocês decidem quando vocês estão saindo da mera discricionariedade e já estão entrando numa preocupação de que, olha, se nesse caso eu não levar, a chance de eu sofrer uma prevaricação é elevada, então, por conta da legislação, de se manter dentro da legalidade, eu preciso realmente conduzir. Então, uma das situações que a gente pode estar conduzindo, né, no caso, que realmente vai estar gerando uma dúvida, é uma das situações que você mesmo já falou nos vídeos anteriores, né? A situação que você está lá no meio da madrugada, lá, né, com o anãozinho e companhia, lá, né, dentro do veículo. É uma situação que, infelizmente, por que eu digo infelizmente? Como todos sabem, né, eu sou a favor de que a pessoa tenha o seu instrumento de defesa. Sou a favor, em especial de madrugada, vamos combinar. Mas o que acontece? Mesmo sendo a favor, sou obrigado a fazer o cumprimento da lei. Não é porque eu queira, não é porque eu goste daquela situação. Só que se eu não cumprir, eu posso estar incidindo na prevaricação. Mas dentro de uma questão mais prática, assim, que às vezes as pessoas não entendem e elas pensam assim que o soldado, o agente público, ele tem uma certa autonomia. Vocês, toda ocorrência que vocês vão fazer, vocês têm que preencher um relatório, como é que é isso, e dentro desse relatório, o que gera a quem que vocês se reportam e, digamos assim, uma situação de acusação de prevaricação, como é que isso realmente se formaliza para vocês, né? Porque eu imagino que talvez, por exemplo, vocês ficam preocupados que, por exemplo, eu não vou registrar a ocorrência porque eu sou armamentista e eu acho justo, mas, apesar de não ser legal, eu acho justo e deixo de fazer a ocorrência. Qual que é a preocupação? De repente alguém vai lá na delegacia, faz um boletim de ocorrência e isso daí não vai contrastar com um eventual não registro que vocês fizeram. Como é que isso se dá na prática? Como é que é a preocupação de vocês? Mas existem algumas situações, por exemplo, que nós acabamos nos deparando com situações do marido e mulher. O homem saiu de casa, acabou de discutir com a mulher, saiu de casa armado. A mulher mesmo abriu a ocorrência e falou: meu marido acabou de brigar comigo, que fez isso, aqui, e ele saiu e está com a arma dele. Ou seja, é uma situação complicada. Que horas são? 23h50. Complicado. Você consegue fazer a abordagem desse veículo aí. Tudo que você faz é reportado via Copom. O Copom está sabendo onde você está, ele está sabendo o que está acontecendo. Quando você puxa uma placa, ela fica registrada no sistema que você puxou essa placa. Então, obrigatoriamente, você tem que dar um destino para aquela ocorrência ali. Você não pode simplesmente, apesar da vontade, ele saiu com a arma, mas o que aconteceu? Ele não agrediu, ele não apontou a arma para ela, ele não ameaçou ela com a arma, ela só avisou que ele saiu de casa e ele está armado. O CAC ele precisa ter a consciência que, se ele foi abordado, isso vai gerar um relatório e essa informação vai adentrar o sistema. Então o CAC também tem que ter o bom senso de que o policial te liberou, mas isso não fica entre vocês. Essa liberação que foi feita, ela obrigatoriamente, mesmo que informalmente, ela adentra o sistema. E daí, de repente, na hora de fazer análise, a chefia, etc., vai olhar e vai falar: opa, mas espera aí, o Jankowski está abordando, a gente sabe, via informação Copom, que o Jankowski está abordando um monte de gente e está liberando todo mundo, né? E vai ser preciso saber porque que nessa notícia do Copom
teve lá a notícia de que era uma pessoa armada e por que ele liberou. Então, os CACs também têm que entender do ponto de vista do policial que essas informações, a viatura fez a abordagem, a informação entra no sistema. É isso, né? Então, pessoal, o que vocês têm que olhar é também do ponto de vista da polícia. Por isso que eu digo para vocês na questão do porte abacaxi. Vocês também têm que ajudar o policial a lhe ajudar, certo? Você é pego, né? 2 prostitutas, travesti ou não no carro, aí você exigindo do policial que ele libere, você está colocando o policial numa situação difícil. Agora, abordado num horário condizente, com uma história condizente, que eu falo, abafador, alvo, munição de treino, etc., aí o policial também, na hora que precisar fazer o relatório dele, justificar por que abordou, ele diz, eu abordei porque ele estava dentro do que demanda lá o decreto 9.846, artigo 5º, parágrafo 3º, mas com base em que você tirou isso se ele estava fora do trajeto? Porque ele estava com o abafador, ele estava com óculos, ele estava com mais de uma arma, eu não tive motivo nenhum para duvidar de que ele estava indo para um treinamento, certo? Então, para a gente finalizar o vídeo, para também não ficar muito longo, você que é CAC, né, esse vídeo serve para isso, para a gente colocar os 2 pontos de vista. A gente tem o nosso ponto de vista, mas você também tem que ajudar o policial a lhe ajudar, certo? Então é importante, né? O pessoal fez críticas lá no meu vídeo, César, porque você já está afrouxando, porque você já está dizendo que o policial pode fazer isso, pode fazer aquilo. Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que se você se municiar de argumentos, se você se municiar de indícios de que você está de acordo com a lei, o policial daí também, se ele tiver de má intenção, se ele for desarmamentista, ele vai ter mais dificuldade de justificar te conduzir, e o policial que não é desarmamentista, ele vai ter mais facilidade de justificar a tua liberação. Então, gente, do que eu tinha para falar sobre esse assunto é isso. Vou passar aqui a palavra para o Jankowski, se ele quiser fazer aí mais algumas considerações. Bom, gostaria de agradecer a vocês, agradecer a todos que se inscreveram aqui no canal do César. Continuem compartilhando os vídeos do César, porque quanto mais esse conhecimento for difundido, melhor é. Algumas pessoas se sentem mal, se sentem aí de alguma maneira alfinetadas por algumas situações que acontecem. Não sou nem eu e nem ele que estamos falando isso. Nós estamos reportando o que já é previsto em legislação. Então vamos concentrar as nossas forças para que, quem sabe, em 2021 eu não precise nem estar verificando isso, se você está indo para o teu trajeto ou não. Eu faço votos que 2021, 2022, assim por diante. Você tem arma de fogo? Tem. Você tem o teu porte? Tem. Obrigado, uma boa noite. Tem alguma ocorrência contra você? Não, não tem. Obrigado, uma boa noite. Faço votos que você tenha o seu direito de defesa. Mas cuide, preserve para que você não seja, muitas vezes, encaminhado por algo que não necessita, sabe? Não crie uma situação que você mesmo pode vir a ser prejudicado desnecessariamente futuramente. Então é isso, pessoal. Curtam, compartilhem, se inscrevam no meu canal, se inscrevam no canal do Jankowski. Agora a gente vai fazer mais uma gravação, uma coisa que o pessoal pediu bastante, da simulação da abordagem. Tá? A gente vai fazer fora, pode ser que fique uma porcaria o vídeo, é a primeira vez que eu faço esse tipo de coisa, né? Estou pedindo ajuda da minha esposa aí para dirigir a gente, tentar fazer, vamos ver como é que fica, mas a gente vai tentar simular na prática, colocar na prática para vocês o ponto de vista do policial e o ponto de vista do CAC e orientar como é que você que porta uma arma, seja no porte abacaxi ou seja futuramente no porte mesmo federal, como é que você pode fazer para que a situação da abordagem seja o mais tranquilo e mais confortável, tanto para o policial, que não é nosso inimigo, quanto para a gente que vai ser abordado. E é importante que as pessoas sejam abordadas, porque quando ele aborda e realmente é um bandido com uma arma raspada, ele tira pelo menos a arma de circulação. Se ele não tira o bandido, pelo menos a arma ele tira de circulação. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Esse vídeo que eu estou falando a gente vai publicar no canal do Jankowski. Vou pôr o link para lá, vocês assistem lá e aproveitem e se inscrevam no canal, que ele tem um conteúdo legal também lá, que é voltado para os policiais e tal, mas para todo mundo que tem carro também é uma situação interessante, porque ele tem muito conhecimento nessa área, etc, etc. É por isso que ele está provavelmente lotado lá nisso, cuidando dessa coisa. Então, até o próximo vídeo.